Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, ok? Mais um vídeo da oitava CRE para o ensino fundamental de geografia e hoje nós vamos trabalhar a questão dos transportes, ok? Vamos lá? Então, segue pro vídeo. Fala pessoal, tranquilo? Aqui, né, nós vamos trabalhar com a apostila, tá ok? E aqui nós podemos perceber, né, que na apostila nós vamos trabalhar a questão do transporte, tá bom? Aqui tem uma foto da estação de trem Dom Pedro II, né? Foi tirada em 1979, né? Essa estação ela é popularmente conhecida como Central do Brasil, tá? Estou só passando a apostila para mostrar o que nós vamos trabalhar. Liste os meios de transporte que você já usou para se deslocar, né? E lembre-se de todos aqueles, mesmo os que não sejam motorizados, como bicicleta, por exemplo. Aponte o melhor meio de transporte que já usou e o pior. Em seguida, justifique sua resposta. E aqui temos um mapa um mapa metropolitano, né, de transporte, com a rede de transporte interligada. A gente também pode ver isso, né, quando a gente pega um trem, a gente também vê aquele mapinha, né, das estações. E aqui também tem as perguntas, indica as principais dificuldades enfrentadas nos transportes das grandes cidades brasileiras. Cite pelo menos um fator relacionado ao sistema de transporte que contribui para a melhoria da qualidade de vida nas grandes metrópoles. Então, eu vou fazer o quê? Vou começar aqui a aula, vou trazer conteúdo não vou ficar apenas lendo a apostila, vou trazer conteúdo da apostila, tá? De outra forma, e aí você vai fazer, a gente vai voltar aqui e fazer as questões juntos, tá ok? Então, segura aí. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, né, a questão do transporte no Brasil, tá bom? As redes de transporte principais, né? Como a nossa cidade é do Rio de Janeiro, nós temos aqui alguns meios de transporte que a gente usa bem mais. Tem cidades, por exemplo, lá em Manaus, no Amazonas, né, que existem cidades em que as pessoas usam muito barco, canoa, os alunos vão para a escola de barco ou de canoa, né? É uma embarcação bem menor. E isso é uma questão cultural, tá? Como nós vamos focar mais aqui na questão do Rio, né, a área urbana aqui, metropolitana, a gente vai trabalhar os meios de transporte mais comuns que nós conhecemos aqui. Então, beleza. Vamos conhecer alguns principais modelos, né, ou modais, né? Às vezes vem em algumas apostilas modais de transporte. É um termozinho, mas é basicamente modelo, tá? O mais comum que a gente usa é o rodoviário, tá? É o mais comum que a gente tem, né? Ele é responsável por mais ou menos 75% da distribuição, né? E boa parte dos nossos transportes assim, de mercadorias dentro do Brasil é feito por caminhões e o transporte de pessoas é feito por ônibus. As vantagens, né, é um meio de transporte bem mais simples, né, para se contratar, não exige uma grande estrutura para se construir uma estação, por aí vai. Uma flexibilidadezinha para, por exemplo, é mais fácil você definir rotas, você não fica limitado, né, à linha férrea, né, a ficar próximo à estação do trem. E também pode ser usado combinado com outros meios de transporte, por exemplo. Você pode pegar um ônibus ir até a estação e na estação fazer uma espécie de baldeação para pegar um trem ou o metrô e seguir para o lugar mais distante. A desvantagem é que esse é um meio de transporte, assim, no final ele fica um pouco caro, por quê? Ainda mais no Brasil, que é um país muito grande, muito extenso, né? Seria muito mais viável se nós tivéssemos uma malha ferroviária, né? Você pega alguns países da Europa bem menores que o Brasil, tem uma malha ferroviária gigantesca, mas por que no Brasil, né, a malha ferroviária é tão pobre? A gente vai chegar lá, mas você pode perceber que a maioria, né, tanto dos meios de transporte como meio de transporte de pessoas e de carga no Brasil é feito por caminhões, feito pelo meio rodoviário, por estrada, e isso gera muito desperdício, porque você gasta muito combustível, mesmo sendo um meio de transporte mais fácil de você montar,
né? Você tem a questão, você gasta muito mais combustível, você tem o frete, tem pedágio, tipo, é mais risco de acontecer acidente, ainda mais com as rodovias péssimas que nós temos, tá ok? O segundo meio, gente, que eu queria falar com vocês é o meio ferroviário. O modelo ferroviário, ou modal ferroviário, ele é indicado para cargas de volumes muito grandes, né, que precisam ser deslocados por longos trajetos. Precisam ser combinados com outros modais, sobretudo com o rodoviário, né, pois ele possui baixa flexibilidade, né? Você não tem uma flexibilidade que o caminhão tem, que o ônibus tem. Então você tem uma área fixa, que é o quê? É a estação de trem, é a linha, é a malha, chama de malha ferroviária. Esse modelo é o preferido para transportar mercadorias pesadas, como minério de ferro, siderúrgicas e agrícolas, né? Você vê muito isso quando você vai ali próxima ali a Mangaratiba, né? Aquela região ali, Saí, Ibicuí, tem uma linha férrea que ela é basicamente para transportar carga. E aí você vê um trem com mais de 90 vagões carregando minério, tá bom? As vantagens, tem um baixo custo, é uma alta capacidade de carga, tanto de mercadoria quanto de pessoas também, e um baixíssimo risco de acidente. Como eu falei, a rede de transporte ferroviária tinha que ser muito mais valorizada. Você imagina você poder viajar para um outro estado de trem, você pegar um trem do Rio até São Paulo. Poxa, seria muito bacana, tivesse uns trens que tem na Europa, que você pode dormir, pode comer, são trens de viagem, trens turísticos. Eu acho isso muito legal. Pena que essa política não existe no Brasil. Infelizmente, a gente deu muito valor ao transporte rodoviário. Nada contra, mas é super valorizado. Eu gostaria que os trens fossem mais valorizados, sabe? O custo é mais alto, mas a longo prazo você vai ver resultados muito bons. Transporte aéreo, né? O terceiro, o transporte aéreo permite cobrir longas distâncias em território nacional e internacional de forma ágil e rápida. Embora esse modelo tenha limites para volume, tamanho e quantidade de material transportado, ele é indicado para carregamento de eletrônicos e outras mercadorias frágeis. A via aérea precisa ser combinada com outros modais para ser efetiva. Afinal, a carga deve chegar até o aeroporto e depois ser escoada de lá. Então, assim, o avião ele é um meio de transporte muito bom porque ele é muito rápido, muito ágil, ele cobre distâncias gigantescas, continentais, em pouco tempo. E ele tem uma boa capacidade de carga, tanto de pessoas quanto de mercadoria, né? Então, as vantagens, ele cobre longas distâncias, tem trânsito exclusivo, né? Você não vai ver engarrafamento de avião e helicóptero, né? Os aeroportos ficam próximos aos grandes centros urbanos, oferece uma rapidez. A diferença, o ruim, é que é um transporte que por si só ele não funciona. Ele é muito caro, tanto é que se você for importar alguma coisa de avião, o preço é muito mais alto e você depende de outros transportes. Por exemplo, com o avião, quando chega no aeroporto, tem que ter um caminhão ou algum para levar mercadoria para dentro da cidade, ou os ônibus, né, que você vai pegar para ir para dentro da cidade, porque o aeroporto, o avião, ele é limitado ao aeroporto, tá ok? Quarto é o aquaviário. Assim como o modal aéreo, né, o aquaviário, ele é muito bom para grandes distâncias, né, embora de maneira mais lenta, é o que eu falei. Transporte de barco, tanto de mercadoria quanto de pessoas, ele é muito mais barato do que o avião, porém é muito mais lento, tá? Você faz uma viagem de barco, uma viagem que você pode fazer em 1 hora de avião, no barco você vai demorar quase que um dia inteiro, tá? E fora as mercadorias. Uma mercadoria que demora poucos dias para vir de avião, de barco, vai demorar um mês, mais ou menos. Deu para entender? E também, assim como o transporte aeroviário, né? O transporte aéreo, perdão, ele precisa de outros meios de transporte, porque quando ele chega no porto, ele precisa descarregar a mercadoria em caminhões, tá ok? As vantagens, né? Transporta grandes volumes, consegue percorrer longos trajetos, tem um valor muito baixo em relação ao carro aéreo. As desvantagens, como eu falei, é o mesmo do avião, ele depende de outros meios de transporte, ele não funciona por si só, e ele também é muito lento, tá bom? Então, gente,
Eu acredito que esses são os principais meios, né, de transporte. Falei das vantagens e das desvantagens. Agora vamos lá voltar para a apostila para a gente fechar a aula, para a gente poder responder algumas questões. Vamos lá? Então, alunos, voltamos aqui, tá? Vamos às questões. Vamos lá. Da página 7. Liste os meios de transporte que você já usou para se deslocar. Então, gente, quais meios que você já usou? Você já foi para a escola de bicicleta? De mototáxi? Seu pai te levava de carro, ia de Uber? Você vai de ônibus, pega um trem? Entendeu? Basicamente é isso. Qual é o melhor meio de transporte que você já usou? E o pior? Assim, os piores que eu já usei, assim, realmente o transporte público está muito ruim, muito ruim. O melhor que eu já usei foi moto, quando eu tinha uma moto, né, uma scooterzinha, era muito bom. E Uber também, eu gosto muito de Uber, é bem confortável, mas van, negócio de mototáxi é tenso. Aí você tem que justificar e bota os seus meios de transporte que você gostou mais. Na página 8, indica as principais dificuldades enfrentadas nos transportes de grandes cidades brasileiras. Eu acho que é a questão da falta de ônibus em certos locais, né? Aí você bota, se aí tem falta de ônibus, tem excesso, tem muito engarrafamento, aí é com você. Cite pelo menos um fator relacionado ao sistema de transporte que contribui para a melhoria da qualidade de vida. São aqueles transportes que não poluem, né? Aí você pensa aí qual é um meio de transporte que não polui o meio ambiente, é só responder. Tá bom, queridos? Então, alunos, desejo para vocês uma boa aula, bons estudos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.